Olá! Você sabia que a flor simboliza o amor, a perfeição, a alegria, a glória? E ela também simboliza o feminino, a criação, a fertilidade. Interessante. Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos desvendar todos os mistérios da flor. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa super aula de biologia. Hoje o nosso assunto é muito legal. Agora é a época que está chegando a primavera e começam a desabrochar as flores. Hoje então nós falaremos sobre as estruturas da flor e como elas funcionam. Olha, então, o que é uma flor? A flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas. Lembre-se que as angiospermas são chamadas de fanerógamas. São aquelas plantas, aqueles vegetais que possuem flores. Não se esqueça desse detalhe. Quem possui flor é fanerógama. As angiospermas têm esse nome, você deve se lembrar. Por quê? Porque angio significa proteção, esperma significa semente. Então, as angiospermas são a maioria das árvores do planeta e elas possuem um fruto originado, obviamente, da flor, que protege a semente. A partir da flor originam-se o fruto e a semente. Veja a importância da flor, além de todo aquele simbolismo que nós falamos agora há pouco. O conjunto de flores formam uma inflorescência. Então, quando você tem a flor sozinha, ok, você chama ela de flor, beleza. Agora, quando você tem aqueles galhos lotados de flores, aquilo é uma inflorescência. Tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre a flor, eu queria primeiro passar alguns nomes para você, alguns conceitos que nós vamos utilizar durante essa nossa jornada. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o que é um verticilo floral? Veja, um verticilo floral é um conjunto de peças florais. Como assim? Veja, quando eu olho, por exemplo, aqui, eu tenho uma flor esquematizada e eu posso perceber o seguinte, que quando eu penso nas pétalas, eu não tenho apenas uma única pétala, eu tenho um conjunto de pétalas. Então as pétalas formam um verticilo floral, tá certo? Então, se for uma peça única, não é verticilo, mas se tiver mais de uma peça, é um verticilo floral. E nós podemos classificar os verticilos de duas maneiras. Nós temos os verticilos chamados protetores e os verticilos chamados reprodutores. Os verticilos protetores são aqueles verticilos que estão na flor, mas eles não têm uma função direta com a reprodução. Quem são esses verticilos? Então nós temos o cálice, que é o conjunto de sépalas, que é aquelas estruturas verdinhas que parecem umas folhas que ficam segurando a flor. Tá? O cálice, então, é formado por um conjunto de sépalas. E a corola, que é aquela parte colorida da flor, que todo mundo acha linda e maravilhosa, que é formado por um conjunto de pétalas. Não confunda sépalas com pétalas, tá bom? E depois nós temos os verticilos reprodutores. Agora sim, nós temos então os estames, que são estruturas masculinas da flor, e o conjunto de estames chama-se androceu. Veja, a palavra andros significa masculino, então é o conjunto de estames. E a palavra gineceu, lembra? Ginos. Ginecologista, lembrou agora? Ginos é feminino, é o conjunto de carpelos ou pistilos que existe numa flor. Tá bom? Esses nomes são os nomes que faz parte do nosso vocabulário durante essa aula. Partes da flor. Então aqui eu tenho um esquema bem bacana da flor, mostrando para você os verticilos.
tá? Nós vamos falar primeiro dos verticilos protetores. Quem são os verticilos protetores? Lógico, ainda não deu tempo de você guardar, então eu vou reforçar para você. Veja, essas estruturas aqui, que parecem umas folhas, que são verdes, que seguram a flor, elas se chamam sépalas. E o conjunto das sépalas forma o cálice. Lembra que parece um cálice onde a flor está colocada. Então o cálice é o primeiro verticilo protetor e é o conjunto de sépalas. E depois eu tenho as pétalas, né? Lindas, maravilhosas, que vão, além de proteger os órgãos reprodutores, vão funcionar como atrativos para os agentes polinizadores, como as abelhas que já estão aqui para polinizar essa flor. Então, a corola é o conjunto de pétalas, tá bom? Não esquece cálice e corola. E agora nós vamos falar dos verticilos reprodutores, que são aqueles verticilos que estão ligados diretamente ao fenômeno da reprodução. Então acompanha comigo essas estruturas amarelinhas aqui, ó, que parecem uns fios com umas pontinhas aqui, com umas cabecinhas, são os estames. Tá aqui, ó, estame. Observa que não existe só um estame, tem vários estames. E os estames, então, formam o conjunto chamado androceu, que é um verticilo. Depois do androceu, nós temos aqui no meio, que parece um vaso, né, que é o carpelo ou pistilo. Neste caso aqui, desta flor, eu tenho um só para te mostrar, mas as flores podem possuir muitos carpelos ou pistilos. Então elas formam também um verticilo chamado gineceu, que é o conjunto de carpelos constituindo a parte feminina da flor. Aí você pode perguntar assim, tá, mas e essa parte aqui mais dilatada? Veja, ela é única. Então ela não é um verticilo, tá? Eu posso chamá-la de receptáculo floral. O receptáculo floral é próximo ao nectário, o que atrai os insetos. E esse cabinho da flor chama-se pedúnculo, mas ele também não é verticilo porque ele é único. Estruturas reprodutoras da flor. Então agora nós vamos ver mais detalhadamente o androceu, né? Que é o conjunto de estames. Lembra? Estame é masculino, ó. Veja, aonde você vê o grão de pólen lá, coloridinho, é o estame. O estame, ele tem uma estrutura aqui, ó, essa estrutura amarelada, às vezes alaranjada, chamada antera. É dentro da antera que formam-se os grãos de pólen. Tá? O grão de pólen, ele não é o gameta masculino. Lá dentro do grão de pólen é que vai estar o gameta masculino que a gente chama de núcleo gamético, tá? Que era o anterozoide que nós vimos lá em briófitas e pteridófitas, tá ok? Então, a antera, esse cabinho é o filete. Antera e filete fazem parte do estame. E agora a parte feminina. Na parte feminina, então, nós temos essa estrutura aqui que eu disse que parece um vaso, chamado carpelo ou pistilo. É no carpelo ou no pistilo que vai acontecer, então, a fecundação e a produção, tanto do fruto como da semente. Então, o carpelo, que é essa estrutura aqui, ó, aqui ele está único, mas em muitas flores ele aparece numa quantidade 2, 3, 4, tá? Então eu tenho a entrada do carpelo, chama-se estigma. Esse pescocinho aqui, o estilete. Essa parte mais dilatada é o ovário, que vai originar o fruto. E essa parte dentro do ovário é o óvulo, que vai originar a semente. Então, o conjunto de carpelos chama-se gineceu. Combinado? Tranquilo até aqui? Maravilha! Vamos em frente. Aqui eu trouxe uma imagem de uma flor bem bonita aqui, ó, mostrando para você essa estrutura que é o estame, que é a parte masculina. Veja quantos estames, né? E
Aquela estrutura ali na pontinha do estame chama-se antera. O que tem dentro da antera? O grão de pólen. Então, aqui do lado você pode ver, por exemplo, um desenho aqui do estame, mostrando a antera e o filete, né? E lá dentro, mostrando aqui em corte a antera, nós vamos ter aqui a formação dos grãos de pólen. Então, o grão de pólen que carrega o gameta masculino, ele está sendo formado dentro dessas duas bolinhas aqui, que é a antera. Tá? Lembrando que o conjunto filete e antera forma o estame, e o conjunto de estame, androceu. E aqui embaixo nós temos a parte feminina. Olha aqui, né, bem grandona. Essa parte feminina, então, eu trouxe ela aqui num particular, ó. Então eu tenho aqui a entrada, que é essa parte aqui, que é o estigma. Eu tenho o estilete, que é esse cabo, né? E aqui eu tenho o ovário. Neste caso aqui, o ovário está bem discreto porque ele não está se desenvolvendo. Tá ok? Então essa estrutura é o carpelo ou pistilo. Faz parte do verticilo chamado gineceu. E aqui também a gente percebe uma estratégia, olha como os estames são bem maiores aqui, né? Ou melhor, bem maiores em quantidade, né? Porque é muito importante produzir muitos grãos de pólen para que seja levada para outras flores. A classificação das flores. Então, eu posso classificar as flores de várias maneiras. Mas nós vamos começar classificando a partir do número de verticilos. Tá certo? Porque esses verticilos, eles podem ser verticilos externos, que é o caso do cálice e a corola, que são protetores, né? E os verticilos que ficam na parte de dentro, que é o androceu e o gineceu, a gente chama de verticilos internos. Então, em relação aos externos, ou seja, a pétala e a sépala, nós temos aqui a clamídia. O A em biologia é sempre uma negativa. Tá? Então, sem cálice e sem corola. É o caso da flor de grama. Ela não tem nem cálice nem corola. As monoclamídeas, agora sim, mono, tá? Ou ela possui o cálice ou ela possui a corola. Então, monoclamídia. E diclamídia é quando possui cálice e corola. Então, veja aqui comigo. Ó, quando ela possui o cálice igual à corola, veja, aqui você não percebe, ó, a sépala aqui, ó, tá da mesma cor da pétala, tá vendo? Ó? A sépala da mesma cor da pétala. Então eu tenho o cálice igual à corola, né? Então quando você ouvir dizer que o cálice é igual à corola, você pode dizer que aquilo é tépala. É o nome menos usado. Mais usado é dizer que ela tem um perigônio. Perigônio é quando o cálice é igual à corola. Isso aqui caracteriza também as monocotiledôneas. E perianto é quando o cálice é diferente da corola. Exemplos de cotiledôneas, que é o caso aqui da rosa. Veja, neste caso aqui, ó, que ela está em botão, você percebe as sépalas aqui todas verdinhas e lá dentro as pétalas em vermelho. Aqui também você vê as sépalas verdes e as pétalas em laranja. Tá bom? Perigônio é de monocotiledônea. Perianto é de dicotiledônea. Eu sei que você já está craque em mono e dicotiledônea. Vamos continuar com a classificação, então, agora quanto ao número de peças por verticilo. Então, nós temos aqui flores trímeras, ou seja, 3 pétalas, ou múltiplo, 3, 6, 9, 12, de 3 em 3. Isso caracteriza as monocotiledôneas. Então, se elas têm 3 pétalas, normalmente elas têm 3 sépalas, mas não obrigatoriamente. Tá? Normalmente nas monocotiledôneas, as pétalas são iguais às sépalas, formando lá o perigônio. Nas dicotiledôneas, eu sei que você já está craque nisso, normalmente as flores têm 5 pétalas, né? Elas são pentâmeras, enquanto as monocotiledôneas são trímeras, né? Mas acontece que as dicotiledôneas variam muito. Eu posso encontrar dicotiledônea dímera, tetrâmera, pentâmera, né? 2, 4 ou 5 peças
por verticilo. Mas o mais comum são pentâmeras para as dicotiledôneas. E olha que interessante aqui, ó, que você vê nitidamente aqui os estames aqui com essas anteras, onde estão os grãos de pólen. Bora! Quanto ao sexo das flores, veja, as flores elas podem ser monóclinas ou hermafrodita. Mono, né? Então, um corpo para dois sexos. Então, ela é hermafrodita. Possui androceu e gineceu. Muitas flores são hermafroditas. O hermafroditismo é uma coisa que pegou nos vegetais. Nos animais, nem tanto, né? Animais são poucos os que apresentam hermafroditismo. Aqui eu trouxe um exemplo, o cravo, a laranjeira. Observa a parte masculina, que é o estame, e a parte feminina, que é o carpelo. E nós podemos ter flores díclinas ou unissexuadas. Ou seja, aí neste caso aqui, clinas, você considera como corpo. Então, dois corpos para dois sexos. Então, um vai ser masculino, o outro vai ser feminino. Neste caso aqui, você já viu falar em mamão macho, por exemplo, né? Então, você tem flores femininas e flores masculinas, separadas. São as díclinas. E existem flores estéreis, aquelas que não apresentam nem androceu nem gineceu, que é o caso, por exemplo, das margaridas, né? Elas podem não apresentar os verticilos ou apresentar os verticilos, mas eles não funcionarem, tá? Aqui, gente, só lembrando você uma coisa, é o seguinte, normalmente as pessoas pensam assim, tá, mas se as flores são hermafroditas, como que elas não se autofecundam? Bom, muitas flores se autofecundam, mas isso você sabe que não é uma boa, né? O bom é variabilidade. Então, em muitas flores, o que acontece? A parte masculina amadurece num momento diferente da parte feminina. Então, quando a parte masculina está madura, a feminina não está. Entendeu? Às vezes também, os carpelos são muito maiores que os estames, para que o grão de pólen não caia ali dentro e venha fecundar os óvulos. Então nós podemos classificar as flores também enquanto ao tipo de agente polinizador. Dependendo de quem vai polinizar a flor, a gente coloca o nome então no tipo de polinização. Por exemplo, aqui por pássaros, que você está vendo aqui, ó, nós chamamos de ornitófila ou ornitofilia. Pelo vento, olha aqui, ó, anemófila, por morcegos. Quiropterófila, que quiróptera é a ordem dos morcegos nos mamíferos. Entomófila, entomo quer dizer inseto. E antropo, o homem, antropófila. Então esses são os tipos de agentes polinizadores. Lógico, gente, que cada flor ela acabou se adaptando ao tipo diferente de agente polinizador. Tá? Então nós podemos classificar as flores também em relação a isso. E o que é a polinização, então? Veja, a polinização é o transporte do grão de pólen desde a antera do estame até o estigma do carpelo. Tá? Essa polinização ela é fundamental para que ocorra a reprodução, mas ela é muito variada. Então, nós não dependemos apenas de um agente polinizador, mas as abelhas são os maiores agentes polinizadores que existem. Então, por isso, nós precisamos fazer de tudo para manter as abelhas no planeta. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre as flores, são realmente fantásticas. E não percam o nosso próximo vídeo sobre os frutos. Foi um prazer biológico estar aqui com vocês. Espero voltar em breve. Eu vou, mas eu volto. Me aguardem. Tchau!